Olá pessoal, voltamos aos nossos vídeos normais, depois de ter passado uma série de problemas. Então agora nós voltamos para falar sobre liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela delivra da liberdade de pensamento, uma vez que quando ela é mantida ou exteriorizada, torna-se uma forma de manifestação do pensamento. Ela compreende em outras liberdades: a liberdade de crença, a liberdade de culto, liberdade de organização religiosa e a liberdade de expressão. E aí ela abrange a liberdade de escolha de religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de não aderir a religião alguma, a liberdade de ser ateu. A liberdade de culto abrange a liberdade de orar e a de praticar atos próprios das manifestações exteriores, ou em casa ou em público. E como é que é a liberdade religiosa no Brasil? Bom, o Brasil é um Estado laico. Como o Brasil, ao se afirmar como tal, tem o compromisso de separar o Estado e religião e de proteger a liberdade religiosa, garantindo todos os direitos aos cidadãos e de todas as religiões. E ela, deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e as religiões, não podendo existir nenhuma religião oficial. Porém, o Estado deve prestar a proteção e a garantia ao livre exercício religioso. A Constituição brasileira, por exemplo, ela faz algumas referências ao modo como deve ser conduzido o Brasil no campo religioso. O tal fato se dá de uma vez em que a Constituinte reconheceu o caráter inegável e benefício da existência de todas as religiões, seja em virtude da pregação para o fortalecimento da família, estipulação de princípios morais, éticos que acabam por aperfeiçoar os indivíduos, o estímulo à caridade, ou simplesmente pelas obras sociais benevolentes praticadas pelas próprias instituições. Já nos Estados Unidos, após a sua independência, afirmou categoricamente que todo o poder pertence ao povo e, por conseguinte, dele deriva. Neste mesmo sentido, a primeira emenda à Constituição norte-americana de 1791 dispõe que o Congresso não editará nenhuma lei instituindo uma religião ou proibindo o livre exercício de todos os cultos, e nem restringirá a liberdade de palavra ou de imprensa, o direito do povo de se reunir pacificamente, ou de petição ao governo para correção de injustiça. E reconhecendo os benefícios da existência de todas as religiões, não é aceitável que possa existir conflitos religiosos ou mesmo guerras, tais como aconteceram na Guerra Santa, que começou com a conquista da cidade de Jerusalém pelos turcos do Império Otomano, no século VI. Os peregrinos cristãos foram impedidos de visitar o túmulo de Jesus Cristo. Então a Igreja Católica conclamou aos seus fiéis europeus a retomar a cidade. Então começava aí o conflito religioso que aconteceu entre católicos e protestantes. Iniciando em 5 de outubro de 1968, iniciaram em Denry, na Irlanda do Norte, os conflitos entre protestantes e católicos, depois que a polícia reprimiu uma manifestação dos católicos por mais direitos civis. Então percebemos as diferenças culturais, raciais e étnicas também influenciam muito no desenrolar desses conflitos. A dificuldade de conviver e de respeitar costumes,
tradições de outros povos, endossando o movimento de intolerância religiosa. E também a interferência de interesses políticos em gerar conflitos, buscando hegemonias territoriais, financeiras, econômicas, e também a indústria bélica. Ou seja, as empresas fabricam armamentos e o que mais sai ganhando nessas histórias. Aí entendemos que a religião é sem dúvida o equilíbrio da sociedade, pois os seus ensinamentos são baseados no amor, na fraternidade e na união de pessoas. E assim, também fortalecendo a família. Alguns valores devemos cultivar, tais como o amor, a fé, a amabilidade, respeito, honestidade, alegria, humildade, gratidão. Tá? Bom, eu espero ter trazido alguns detalhes para as nossas reflexões. E para as próximas semanas vamos discutir sobre liberdade de imprensa.